Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez ao canal. Meu nome é Roberta Renault. Bom, hoje a missão do vídeo é falar sobre um assunto que é importante e que muitas pessoas apresentam dúvidas. Eu quero falar com vocês o que acontece quando um apenado que está dentro do sistema prisional pratica uma falta grave. Quais são os cuidados que vocês devem tomar nesse procedimento, né? E eu recebo muitas mensagens de familiares de presos e eles ficam sabendo das faltas disciplinares dos seus parentes justamente quando eles vão até a unidade para visitar o ente querido e aquilo que eles já tinham autorização, que já vinham fazendo, de repente eles são comunicados pelo diretor ou por algum guarda o seguinte: olha, hoje você não vai poder visitar o determinado fulano porque ele acabou de cometer uma falta grave, está em isolamento e etc. Então, o objetivo do vídeo não é só atender os colegas que querem atuar em execução penal, os advogados, mas também os leigos, aqueles que não têm formação jurídica, mas querem entender um pouco mais sobre direito, e também os familiares, tá bom? Vamos lá. Antes de mais nada, antes de nós falarmos sobre informações importantes, você precisa entender por que existem as faltas disciplinares, por que elas foram criadas. A Lei de Execução Penal, que é a lei federal, ela fala sobre disciplina que deve ser seguida pelos presos que estão cumprindo pena. Agora, disciplina é um termo muito vago, porque o que é disciplina para mim, de repente não é para você. Então, para evitar essa imprecisão, é que foram criadas as faltas disciplinares. Então, quando eu digo que um apenado ele cometeu uma falta disciplinar, significa dizer que ele não agiu conforme a disciplina exigida na Lei de Execução Penal. Tudo bem até aí? Espero que sim. Bom, já sabemos o porquê da criação das faltas disciplinares. Mas agora eu quero explicar para vocês uma outra informação que é de extrema importância. O diretor da unidade prisional, ele não pode improvisar, criar uma infração disciplinar por conta própria. Então ele viu o apenado praticando um determinado comportamento e aí ele cria na cabeça dele, olha, isso é falta disciplinar, você vai ser punido. Isso não pode acontecer de forma nenhuma. Vocês precisam entender o seguinte, eu vou dar um exemplo bem claro de como proceder. Imagina que o Paulo está cumprindo pena dentro de uma unidade prisional no estado de São Paulo. E aí ele foi pego em flagrante usando um celular dentro da unidade. Aí qual é a pergunta que vocês devem fazer? Isso é falta disciplinar? Bom, para eu saber se é falta disciplinar, o que eu faço? Eu vou olhar a Lei de Execução Penal e vou olhar o regimento interno do presídio referente ao estado onde aquele apenado está cumprindo pena. Então, nesse caso, foi São Paulo. Eu vou olhar esse regimento interno. O que é esse regimento interno? São regras que são dirigidas aos apenados, que fala do comportamento deles, do que vem a ser um procedimento para punição disciplinar. Tudo está nesse regimento interno. Então, eu vou ver na LEP ou nesse regimento. Aquele comportamento que Paulo praticou, ele se encaixa na LEP. A LEP tem, a Lei de Execução Penal, ela prevê que usar um celular dentro da cela é falta disciplinar? Ou o regimento interno de São Paulo diz usar o celular dentro da cela é falta disciplinar? Se a LEP não diz e se o regimento interno também não diz, não é falta disciplinar. Em suma, para que o seu parente querido que está cumprindo pena ou você é advogado e tem um cliente que também está no sistema prisional, para ele responder por uma falta disciplinar, essa falta tem que estar prevista na lei. Então, essa lei pode ser a Lei de Execução Penal ou o regimento interno. O caso lá do Paulo, que estava usando o celular dentro da cela, a Lei de Execução Penal, no artigo 50, ela diz expressamente que utilizar o celular é, sim, falta disciplinar e grave. Então, da mesma forma que ninguém pode ser
atribuído uma prática criminosa. Eu não posso dizer que alguém cometeu um crime. Se não existe uma lei dizendo que aquilo é crime, o apenado também não pode ser atribuído a ele uma falta disciplinar se aquele comportamento dele não está previamente em uma lei. Entenderam? É muito importante você entender isso. Por quê? Se o diretor do presídio, ou a autoridade lá da unidade, ela diz que o apenado praticou uma infração disciplinar, mas aquela infração não está na lei, ele está agindo com abuso de autoridade. E você, familiar, tem que explicar isso ao advogado, contratar um advogado para ele te ajudar o seu apenado. E se você é advogado, você também tem que utilizar através de petição, despachos e etc., para reivindicar os direitos daquele apenado. Ele só pratica infração que esteja previamente com antecedência definido em lei. E no caso do celular, ele vai responder por uma prática, uma infração disciplinar grave, porque já havia na Lei de Execução Penal o artigo 50 dizendo que esse comportamento era falta grave. Ok? Vamos lá. Uma segunda informação de extrema importância, a punição. Se o indivíduo pratica a falta disciplinar, ele vai ter uma punição dentro da unidade prisional. Que punição é essa? O diretor também não pode inventar. Ele não pode inventar na cabeça dele que tipo de punição. Ah, eu vou aplicar, vou pedir para ele, vou exigir que ele fique sem visitar a família durante 1 ano. O diretor não pode fazer isso. Assim como as faltas disciplinares estão previstas na lei, que é a Lei de Execução Penal ou o regulamento interno de cada estado, a sanção disciplinar também está prevista em lei. E ela vai de acordo com o tipo de infração que o apenado pratica. Então, se o apenado pratica uma infração grave, ele vai ter uma punição mais severa. Se o apenado pratica uma infração média, a punição é mediana e leve é a mais tranquila. O que não pode acontecer é também o diretor da unidade prisional, se ele verifica que a infração praticada pelo apenado é uma infração leve, ele acaba dando uma punição grave, que é referente à falta grave. Ele não pode fazer isso. Então, como é que você faz no caso em concreto? Você já verificou que o teu cliente ou que o teu ente praticou a falta disciplinar? Você vai tentar identificar se essa falta é grave, leve ou média. Como é que você faz isso? Lendo a Lei de Execução Penal e o Regimento Interno. Ele vai dizer se é grave, leve ou média, como o caso do uso do celular que eu falei para vocês que é grave. Se é grave, qual a sanção que pode ser aplicada para o apenado que pratica falta grave? Está lá na lei. Aí você vai verificar e vai ver se o diretor da unidade prisional aplicou a sanção que é referente ao tipo de falta praticada. Então, por exemplo, a questão do isolamento na cela. Se eu sou um apenado e pratiquei uma falta leve, essa punição de isolamento é para falta grave. Então, foi desproporcional ao que eu fiz. Então, o que eu vou fazer? Eu vou anular essa punição, né? Então, se eu sou familiar, eu comunico isso ao advogado para que ele possa fazer a anulação, ok? Outro ponto de extrema importância, a autoridade, o diretor do presídio, ele não pode aplicar uma punição disciplinar, reconhecer uma falta grave, média ou leve, sem deixar que o apenado fale. O apenado tem o direito de ser ouvido, de apresentar uma justificativa, de explicar por que aquilo aconteceu ou se aquilo de fato aconteceu. Imagina que o apenado está sendo punido porque ele ganhou o direito ao trabalho externo e ele tinha um estudo externo. Ele ganhou o direito de frequentar um curso ou uma faculdade. Então, ele sai todos os dias da unidade, vai até a faculdade e tem um horário para chegar. O horário é às 17 horas. Imagina que ele chegou às 20 horas num determinado dia. Então, ele descumpriu o horário estabelecido, ok? E aí o que acontece? Ele a princípio incorreu numa falta, que pode ser leve, né? E aí, quando ele incorre nessa falta leve,
você vai prestar atenção na seguinte questão. Quais foram os motivos pelos quais ele chegou tarde? Ele tem direito de ser ouvido, né? E ele vai ser ouvido num chamado procedimento administrativo disciplinar. Então, antes de ter a punição, antes de ter o reconhecimento mesmo da falta, tem que dar a ele essa voz. Ele vai ser ouvido nesse procedimento, vai ser instaurado lá na unidade prisional. Além de ser ouvido, ele tem que ser assistido por um advogado ou defensor público. Então, se você é parente de um apenado que foi acusado de prática disciplinar, se tiver a possibilidade, constitua um advogado para acompanhar esse procedimento administrativo disciplinar. Ele pode também trazer provas, juntar isso nos autos, ele pode levar testemunhas. A ampla defesa, o direito de levar todas as provas, ele tem esse direito. Então, é muito importante. Só se aplica a punição disciplinar depois desse procedimento administrativo, que também vai ser submetido ao juiz. Quando a autoridade prisional, ela instaura o PAD, que é o procedimento administrativo disciplinar, para apurar a falta disciplinar, ela deve comunicar o fato ao juiz. Esse é um outro ponto importante. E o resultado desse procedimento administrativo disciplinar deve ser levado ao conhecimento do juiz, que vai marcar uma audiência para ouvir novamente esse apenado. Então, esse apenado vai ter a possibilidade de se manifestar 2 vezes, lá no PAD e na audiência de justificação. E lá ele vai explicar todos os motivos. Nesse caso daquele que foi estudar e voltou fora do horário, ele pode dizer que aconteceu algum imprevisto, né? Então, ele não descumpriu por justa causa, teve um motivo, trânsito, né, na volta, ou ele ficou tirando dúvida com um professor, enfim. Tudo isso tem que ser avaliado e para ser avaliado tem que ser dado o direito ao penado de falar sobre essa situação. Ele não pode ser punido sem ter o direito de ser ouvido, ok? Então prestem muita atenção, porque se o diretor já aplica a sanção sem levar ao conhecimento do juiz, sem instaurar o procedimento administrativo disciplinar, ele está incorrendo em abuso de autoridade. Isso é muito sério, o comportamento dos diretores devem ser acompanhados de perto e ninguém melhor do que o advogado que está assistindo aquele apenado para acompanhar, tá bom? Depois eu quero falar para vocês o quanto isso é importante. Por que é importante acompanhar o PAD? Por que é importante saber todos esses conceitos que eu acabei de falar? Porque o apenado, quando é reconhecida uma falta, se essa falta é grave, além da punição disciplinar, o isolamento ou às vezes até um RDD, que depois eu vou explicar, que é o regime disciplinar diferenciado, ele também terá a redução dos seus benefícios, vai acarretar consequências trágicas na progressão de regime, no livramento condicional e outros muitos benefícios. Então, por isso que é importante que ele tenha ampla defesa nesse PAD, que ele possa se defender corretamente. E se você ficou com alguma dúvida desse vídeo sobre esse assunto, registra aqui. E se você quiser um outro vídeo para eu falar das consequências legais de uma condenação num procedimento administrativo disciplinar, também registra aqui que eu faço um novo vídeo dando continuidade a esse primeiro, tá bom? Um forte, carinhoso abraço, espero que você tenha gostado. Não esquece de me acompanhar lá no Instagram, porque eu também divulgo conteúdo gratuito para a prática penal. Tchau, fica com Deus.